Graça e paz, irmãs. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 4 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 4. Vamos falar de uma mulher que enfrentou batalha no lar. Vamos ler do versículo 17 até o 24. Está escrito assim: porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ela lhe disse mais: põe-te à porta da tenda. Ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda. E há de ser que se vier alguém e te perguntar alguém, responde não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. Amém. As irmãs podem sentar. Aqui nós temos diante de nós uma opressão de 20 anos que é vencida dentro do lar por uma mulher. Nós sabemos que na nossa luta contra as forças do maligno, nós temos 3 direções de luta. Nós temos a batalha contra a carne, que é a mente, é a razão. Nós temos a batalha contra o mundo e temos a batalha contra Satanás, contra o império das trevas. Aqui nós vemos e nessa linha de guerra, de batalha contra as forças das trevas, nós temos a obsessão demoníaca. Falamos rapidamente ontem à noite. Temos a opressão demoníaca e temos a possessão demoníaca. Vamos ver porque os filhos de Israel... Muito obrigada. Porque os filhos de Israel estavam 20 anos oprimidos. Então vamos ver uma diferença entre opressão e possessão. Eu quero dizer para vocês que filho de Deus não fica possesso. Uma senhora me disse: mas eu já expulsei demônio de um pastor. Eu estou falando de filho de Deus. Cada um pode se dizer pastor, pode se dizer profeta, pode dizer o que quiser. Eu estou falando de filho de Deus. Como a opressão vem? Vou dar um exemplo para vocês. Você tem um filho, você ficou grávida, botou a mão sobre o ventre e você consagrou aquele filho a Deus. Quando nasceu, primeira coisa, você recebeu lá no hospital a visita do pastor que agradeceu a Deus o nascimento daquela criança. Mas tem melhor, você levou a criança à igreja e ela foi consagrada a Deus. Você cria a criança lá na igreja. Ele vem para a escola dominical, ele participa de tudo.
Mas ele está na escola, lá pelos 11 anos, você vê, muito obrigada, você vê que ele tem seus amiguinhos que não são da igreja, que não são cristãos. Lá chega a 12, 13 anos, o menino começa com preguiça de ir à igreja. Ele vive no mafioso do celular. Ele conversa com crianças que você não conhece. Você não sabe o que ele está lendo, nem os filmes que ele está vendo, e ele começa a não querer mais a igreja de jeito nenhum. As músicas que ele ouve, você não entende. E todo o mau humor dele, você diz assim, é porque ele é adolescente. Outros chamam aborrecente. Você começa a perceber que ele se fecha no quarto. Ah, mas é a privacidade dele. Tem mais uma coisa, ele já não quer sentar na mesa com todo mundo para comer. Ah, mas é porque o estilo aqui é assim, abre o olho. Porque ele começa a ficar de mau humor, ele começa a ser aquele filho indiferente, que você acha que é independente. E outra característica, o quarto dele vira uma bagunça, vira uma favelinha. Ele já tem dificuldade para botar roupa que preste. Quanto mais sujo e quanto pior, melhor para ele. Ele já não fala direito com os pais. Ele mantém silêncio em casa. E na hora que sai, diz, fui, bate a porta. E se você reclamar, ele acha ruim, porque ele tem todos os direitos, dever nenhum. Ele anda cabisbaixo, cada vez de mau humor, mal criado, igreja já era. Tem direito a tudo. Abra os olhos, pode ser opressão. Mas ele cresceu na igreja, e daí? Sansão também, filho de uma família crente. Não é? Sansão era filho da família crente da época. Eu não estou dizendo que não vale a pena você criar seu filho na igreja. Eu estou dizendo que mesmo o seu filho criado na igreja, você tem que acompanhar de modo muito especial contra a opressão demoníaca. Seu filho não vai ser possesso, porque ele um dia confessou Jesus Cristo e foi marcado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. Então ele não corre o risco de ser possesso de demônio. Portanto, não adianta expulsar demônio. Não tem demônio para ser expulso. Ele está oprimido, ele é insatisfeito, ele tem ira. Ele tem raiva de todo mundo, nada está bem, a escola está mostrando que ele não está valendo para nada, ele não sabe o que quer, ele não sabe explicar, mas ele tem muita ira. Opressão. Aí, o que é que os pais fazem? Botam no psicólogo. O psicólogo não cura opressão. Eu sou psicóloga, o meu doutorado é em psicologia, e eu digo para vocês, essa não é a área da psicologia. A psicologia é a ciência que estuda os fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos são fenômenos que se passam na nossa psique, na nossa alma, na nossa mente. Esse é o assunto espiritual, é batalha espiritual. Ele está oprimido. Uma vez eu estava, umas 11h30 da noite, o telefone tocou insistentemente lá em casa, tem muitos anos, e eu fui atender isso o que é. Irmã, perdoe de eu estar ligando essa hora. Quem que fala? Eu sou fulano de tal, a senhora esteve na minha igreja e tudo mais, nós precisamos da sua ajuda agora. O que foi que aconteceu? Nós estamos aqui na Tijuca desde 3 horas da tarde. Não conseguimos expulsar o demônio de um rapaz daqui. E eu
sarcasticamente disse: já expulsaram, já tentaram usar o nome de Jesus. Já, irmã, depois fiquei com pena do rapaz, porque eu estava com sono. Eu disse: meu filho, me dá 5 minutos para orar, eu não sei o que fazer. Se você está expulsando em nome de Jesus, o demônio não vai embora? Deixa eu orar. Eu pensei que o rapaz, mas eu disse aquilo: deixa eu orar 5 minutos, achando que talvez ele não chame mais. Mas eu orei. Ele chamou. E eu disse para ele: meu filho, larga o rapaz. Esse rapaz é crente. É sim. Eu disse: então o que você está fazendo expulsando demônio de crente? Crente precisa, no mínimo, de uma surra. Mas não de... Eu disse: cadê o pai dele? Ah, está aqui. Eu disse: chama o pai dele para falar comigo. O pai dele não quis vir. Eu disse: pois é, olha, você vai embora, ora na casa deles e vai embora, porque o rapaz está oprimido por demônios. E a raiz vem todinha do pai dele, por isso que o pai dele não quer falar comigo. Diga para o pai dele que fui eu que disse. O pai em pleno adultério, o menino sabendo de tudo, estava fazendo de tudo para confrontar o pai. E como então se trata de um oprimido? Primeira coisa, a Bíblia diz assim: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que significa que na casa do povo de Deus, a palavra de Deus tem que ser a primeira coisa ouvida de manhã. Em vez daquela gritaria: levanta, vamos, está na hora. Palavra de Deus. E a última coisa que seus filhos têm que ouvir é palavra de Deus. Esse é o método de Deus. Você sabe, quando Deus falou com o profeta Jeremias, ele diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses do ventre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, não foi você que fez o seu filho, e muito menos seu marido. Seu marido não sabe fazer nesse microfone. Como ia fazer um filho? Deus trabalha por princípios. E um dos princípios de Deus é o seguinte: um homem com outro homem são 2 homens. Uma mulher com outra mulher são 2 mulheres, mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Deus não quebra este princípio. Quando um homem e uma mulher se deitam juntos, mesmo não sendo casados, mesmo sendo contra a vontade de Deus, eles abrem as portas para que ali Deus traga uma vida. E quando Deus traz uma vida, ele toma o material do homem e começa a tecer um corpo para aquela vida no berço que ele colocou no ventre da mulher. Daí é ele que faz. Você vê o salmista dizer: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Você vê a Bíblia dizer que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, é Deus que forma, é Deus que faz. Você não sabia que estava grávida e o filho já estava lá. Pastora, quando você descobriu que estava grávida do primeiro filho, quantas semanas tinha, meses, sei lá? Tinha 1 mês.
Você está vendo, a pastora está confessando que ela tinha 30 dias uma pessoa dentro dela. Não era uma lombriga, era uma pessoa, ela não sabia. Estava dentro dela, ela não sabia. Quando descobriu, tomou um susto. Falou para o marido outro susto. Por quê? Porque não foram eles que fizeram. Ficaram felizes que Deus estava formando um ventre, um filho ali. Não sabiam o sexo. E mesmo quando souberam o sexo, não sabiam nada a respeito daquele filho. Não sabiam o QI, não sabiam as tendências, não sabiam as inclinações, não sabiam quando ia medir, não sabiam nada. Por quê? Porque não somos nós que fazemos os filhos, é Deus. Então, é Deus que deixa o manual do fabricante conosco, está aqui. Nós não seguimos. Nós pegamos uma geladeira Brastemp e seguimos o manual do fabricante da geladeira GE. Não dá certo. Não dá certo. Então nós precisamos saber que Deus deixa tudo pronto. Nós desprezamos. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Você obriga seu filho a tomar remédio, a ir para a escola, escova os dentes, mas não obriga seu filho a orar em voz alta. Está errado. Está errado. Filho tem que orar comigo em voz alta, em voz alta. Eu mando meus netos orarem no telefone. Ora aí, ora pela Pabu, que a Pabu vai pregar hoje, está precisando. Obrigado, é obrigado. Por quê? Porque necessita. Deus diz, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. É para abrir a boca e falar. Assentado na tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Você precisa abrir a sua boca na sua casa e proclamar a palavra de Deus. Mas, irmão, que tem isso? Não sei, foi Deus que mandou fazer. Foi Deus que mandou fazer. Eu vou dizer para vocês, quando eu entrei no Morro Dona Marta, o Morro Dona Marta era a maior concentração de macumba que tinha no Rio de Janeiro. Tem aqui alguém do Rio? Pois é. Digo com prazer, porque todo mundo sabe. A maior concentração. Eu subia por Laranjeiras e descia lá do Pico. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele, e a vida é a luz do homem. Eu recitava a palavra escrita na Bíblia o tempo todo, e a gente atrás de mim com fuzil, depois ia a gente comigo botando sangue de galinha preta. Eu tremia toda, eu até hoje não sei como eu conseguia não cair, todos os dias. Baseado numa palavra do profeta Jeremias, quando ele diz, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Meus irmãos, palavra de Deus, ela muda tudo. Quando Deus diz para o profeta Ezequiel, fala para os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Osso seco ouve, se for a palavra do Senhor, osso seco ouve. Montanha obedece, vai para o mar. Se for palavra de Deus, pegue a palavra de Deus, comece a ler. Você é doida? Sou. Comece a ler a palavra de Deus em voz alta na sua casa. Mamãe, você está doida? Totalmente. Porque em vez, a sua casa está cheia de sons estranhos, sons de televisão, som da voz de pessoas ímpias. Tudo penetrou na sua casa, e o mundo espiritual é muito mais vasto do que você imagina. Se você está com filho com princípio de opressão, abra os olhos, porque da opressão pode vir, é um peso muito grande para ele, pode vir depressão.
Opressão é espiritual. Depressão é doença. A depressão foi estudada no século IV a.C., por Hipócrates. Ele chamou a depressão de humor negro ou melancolia. A depressão começa com uma leve anedonia, que é a ausência de prazer, e vai progredindo até os mais avançados graus de prostração. A depressão pode ser orgânica, pode ser psicológica. Quando um dos órgãos do corpo, digamos os rins, não estão funcionando bem, porque os rins são os lixeiros, né? Aí ele não limpa o sangue, ele deixa um bocado de ureia, um bocado de creatinina, um bocado de ácido úrico, aquilo vai pesando, a pessoa vai entrando numa prostração. Vai o médico, ele manda fazer um exame. Se ele vê que tem uma quantidade elevada desses 3 ingredientes no sangue, ele diz: mau funcionamento dos rins, dá um remédio para ativar a função renal e você levanta da depressão. Mas se as taxas estão boas, o acúmulo de lixo não é no sangue, é na alma. Amargura, mágoa, rejeição, falta de perdão, ira, muita frustração causa neurose. E o acúmulo de neurose pode levar a uma depressão. O que tem levado muitas pessoas hoje ao suicídio. E nós não podemos entender, mas é por causa disso. Como vem a frustração? A frustração vem da ira. Por exemplo, você acorda de madrugada com uma dor de cabeça. Aí você vai lá na cozinha buscar um copo d'água. Põe o copo d'água na cabeceira da sua cama. Aí você vai no armário de remédio. Chega lá, cadê o Tilenol? Tomaram todinho, não lhe avisaram, não tem Tilenol. Agora você se aborrece. Por quê? Porque frustrou o seu plano. Você não ficou irado quando acordou com dor de cabeça, nem quando teve que ir à cozinha. Não, você ficou irado agora por causa da frustração do seu plano. Nós precisamos saber que tudo isso pode vir causar nos seus filhos, eu estou falando dentro da sua casa, alguma coisa que você não quer. Mas a opressão, ela vem como se... Sabe quando você sopra um balão de aniversário, que você sopra... Ele vai enchendo, chegou uma hora que ele não aguenta mais de ar. Se você soltar, ele fica doidinho pelo ar. Então, a opressão não se cura de uma vez só. Você tem que tirar o seu filho das músicas que ele está ouvindo e botar mais música, mais palavra de Deus, tirar os filmes que ele está vendo e partir para a oração em voz alta com palavra de Deus. Ele vai tirando o ar que estava oprimindo a alma dele para poder retornar. Não é uma coisa simples de fazer. Eu prefiro lidar com 100 possessos de demônio do que com um crente oprimido. Dá muito trabalho, mas é necessário. Então, isso é opressão. A outra área é a possessão. A possessão, ela pode ser voluntária e involuntária. Mas deixa eu primeiro falar um pouquinho aqui sobre o nosso tema hoje é batalha espiritual, mas eu tenho que partir daqui de Jael, porque é uma conferência para mulheres. Jael, ela tinha... Os israelitas tinham um grande problema aqui na nossa leitura. Eles tinham medo do exército de Jabim. Eles tinham medo do general Sísera, porque o general Sísera era famoso pelo seu poderio militar. Ele tinha 900 carros de ferro, todos puxados com cavalos velozes.
A superioridade bélica deles era fora de série. Isso apavorava, criava temor nos israelitas. E nós vamos ver que o gigante do medo é um gigante horrível, porque ele vence sem que nós lutemos. Você vê, no caso de Davi, aquele gigante de Gate atravessava o vale de Elá 2 vezes por dia, procurando um homem. O exército se escondia porque tinha medo. Então ele vencia sem precisar lutar. O medo é um gigante que vence porque você não luta. Até que um dia apareceu Davi. E Davi disse: vou lutar sim. Tu vens comigo, pedaço de pau? Eu vou para ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Chegou lá, ganhou. Quem foi aquele incircunciso filisteu? Então, esse foi o caso de Israel. Israel estava com medo, sem lutar, estava derrotado. Deus disse para Débora: fala com Baraque, que é para ele ir. Eu garanto a vitória. Eles só precisavam ir. E foram. E quando Sísera foi avisado de que eles seriam atacados, ele riu, ele expôs. Ele chegou nas margens do ribeiro Quizon, expôs 900 tanques de guerra, 900 carros de ferro. É muita coisa, né? Todos puxados por cavalos. Você já pensou a demonstração de poder? É muita coisa. Muita coisa. Então, quando ele expôs o seu poderio militar, estava cansado de viver e de vencer, porque amedrontava os israelitas. Aí Deus entrou em ação. Eu acho tão bonita cada estratégia de Deus. O que é que Deus fez? Botou aí as margens do ribeiro Quizon. Aí Deus fez chover lá na cabeceira do rio. E o que foi que aconteceu? O rio invadiu as margens. Atolou todos os tanques de guerra. E como é que cavalo corre na lama? A lama dando até o joelho do cavalo? Nada. Então, para começar, Sísera perdeu todo o seu poderio bélico. Não tinha mais carro, não tinha mais cavalo. Ele tinha, o Israel só tinha uma infantaria. É o povo que vai a pé. E o povo de Israel estava acostumado a correr. Mas o povo de Sísera não estava. Então agora os israelitas correram. A Bíblia diz que eles mataram todos os soldados de Sísera. Está vendo? E Sísera fugiu a pé. Sísera era o chefe. Era o general, muito cotado diante de Jabim, o rei de Razor, que era o rei de Canaã. Bem, agora quando ele corre, ele pôde correr para a casa de Éber, porque Éber era amigo de Jabim. Deixa eu lhe dizer, quando você lê Éber, queneu. Há um momento, lá em Números, no capítulo 10, eu vou ler para vocês. Números, no capítulo 10, você vai ver quem é Éber. No versículo 29, Moisés diz a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor nos disse. Dar-vos-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós fizer também. Houve uma promessa de Moisés a Robabe, o queneu. Daí em diante, os israelitas ficam com dívida
aos queneus. Quando chega agora, tem um queneu, né, Éber, que ele sabe que Israel não pode fazer nada contra ele. Por quê? Porque eu sou queneu, Israel tem uma aliança com os queneus, então eu posso fazer o que eu quiser. Então o que é que ele faz? Ele se alia com os inimigos de Israel, com Jabim. A Bíblia diz que havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Reuel. Então você pense isso. Porque você é meu amigo, você não pode me fazer mal, eu posso ser amiga do seu inimigo, aquele que lhe derrota. Só que ele fazia isso, é falta de caráter. Mas tinha uma mulher aí, que entra uma mulher na história. E quando uma mulher entrar, pode ter certeza que ela vai roubar a cena. Você lê isso desde o início. Estava tudo direitinho lá no Éden, até que Evinha entrou. Muda tudo. Se você estiver lendo a Bíblia, entrou uma mulher, deixe ali, vamos com um copo d'água, de suco, se assente direitinho, desligue o mafioso, porque aquela mulher vai roubar a cena. É sempre assim. Não tem jeito. Aí é que vai entrar Jael. Deus diz para profetisa Débora, vai dizer para Baraque que ele vai dirigir o povo na luta, que eu vou dar vitória para eles. Baraque diz para ela, olha, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Que coisa, né? Tudo bem, vamos deixar Baraque para lá. Ela diz, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes. Tu vai lutar, mas a honra vai ser de uma mulher. Pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Agora, lá vem Sísera, o general, correndo com tudo. Jael atenta. Abra o olho quando uma mulher resolver prestar atenção no que está acontecendo. Porque a mulher consegue. Ela consegue fazer isso. Ela consegue ouvir o choro da criança no berço, o telefone que toca, a panela de pressão. Quando ela consegue ouvir tudinho. E ela dá conta de tudo. Mas Deus criou a mulher com um propósito. Ajudadora idônea. Só. Você sabe como aconteceu isso? Quando Deus passou todos os animais para Adão dar nome. Só que Deus passou os animais aos pares. E o homem começou a dar nome. Boi, vaca, passa. Cão, cadela, passa. Gato, gata. Cavalo, égua. Foi passando. Aí o homem foi notando o seguinte: todo macho tem a sua fêmea. E eu? Estou aqui sozinho. A consciência foi dizendo, parece, a Bíblia nos dá uma pista para pensar, que Adão pensou, quem sabe a minha vem lá no final, sozinha. Mas acabou e não tinha. A Bíblia diz, mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. E aí, coitada de Adão. Coitado de Adão. Ficou com um problema. Cadê minha fêmea? Até o macaco tem sua macaca e eu. E Deus, que sempre busca suprir a necessidade e não a vaidade. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-emos uma ajudadora ou auxiliadora que seja idônea. Aí Deus toma providências. Ele faz o homem dormir. Diga, graças a Deus. Porque, pensa, o homem acordado e Deus fazendo a mulher. Lógico que ele ia querer interferir. Faz assim, Senhor, faz assado.
Não bota a boca, não. Ia ser do jeito do homem. Deus diz, não, é do jeito que está no meu coração. E Deus fez o homem dormir, tirou uma costela do homem, fez a mulher, nós conhecemos isso. Quando a mulher estava pronta, Deus segurou a mulher, acordou Adão, e Deus entra com a noiva. Essa cena se repete no último capítulo de Apocalipse. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. E entregou. O homem ficou maravilhado. Os nordestinos dizem que ele disse vixe, mas não foi. Ele disse isha, que significa no hebraico pedaço de mim. Né? Pedaço de mim. Estava ali a mulher. Nós sabemos tudo o que aconteceu. A mulher recebeu uma visita que não era de Deus. Era o diabo travestido de serpente. Primeiro travestido da história. Ele se travestiu de serpente. Foi. Não é? Não está escrito? Está escrito na Bíblia. Ele foi, a mulher olhou e viu uma serpente que conversava. Deus olhou e viu que era o diabo. Agora preste atenção, porque isso é muito importante. A Bíblia nunca erra. Deus pronunciou tudo, deixou o homem aqui e se voltou para a mulher e para o diabo. Olha o princípio da batalha sua. Ele toma para si a responsabilidade. Colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar. Mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Presta atenção, que na briga contra o diabo, Deus chama a mulher, não é o homem. E ainda tem homem que se mete com mulher. Deus chamou a mulher. E lá em Gálatas 4:4, Paulo diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Deus não colocou a mulher para enfeite. Ele colocou a mulher para ser ajudadora. Então, tem coisas que o homem não pode fazer. Uma delas é parir, a outra é amamentar. Mas para a mulher fazer, ela entra com tudo. Então, a mulher tem dons e valias que o homem não pode ter. Então, nós precisamos saber que existem coisas que só nós, mulheres, podemos fazer. Homem não pode, eles não sabem, eles não foram feitos para isso. Homem foi feito do barro bruto. A mulher foi feita do material burilado. Mas Deus não soprou vida na mulher, Ele soprou vida no homem. E a vida vem para a mulher através do homem, porque a mulher sempre vai representar a igreja, e o homem sempre vai representar Cristo, e a vida que está na igreja vem de Cristo. Pronto. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela sua palavra. Agora, por que eu estou dizendo isso tudo? Que vai entrar Jael aqui. Jael vai fazer o papel dela que só uma mulher pode fazer. Jael, lá vem Císera, correndo, porque ele tinha que se esconder na casa de Éber. Estava acostumado, ficava lá à vontade, era inimigo de Israel, mas tinha vontade, livre na casa de Éber. Eu não sei onde é que estava Éber. Aliás, nunca mais a Bíblia falou em Éber. Mas, quando ela estava atenta, ela viu o rio subindo nas margens, ela viu que ia inundar tudo, e os tanques de guerra de Císera não iam prestar para nada. Ela viu que os cavalos não iam conseguir correr. Ela sabia que Jael sabia correr e os soldados de Císera não sabiam. Ela estava ali cheirando tudo, vendo tudo, pronta com tudo, atenta. Que coisa boa uma mulher atenta.
Uma mulher atenta. Uma mulher que não se deixa pegar de surpresa. Não se deixa pegar de surpresa. Sabia tudo. Ficou lá na porta. Na Bíblia, porta é lugar de autoridade. Porque quem está na porta é que decide quem entra e quem sai. Quando ela viu, ela vem Císera, correndo para não morrer. Ela foi lá, com aquele jeitinho de mulher. Porque você sabe, não me olhe com essa cara de santa, que você sabe que nós, quando queremos conseguir uma coisa, a gente muda a voz, muda o sotaque, a gente dá uma quebrada no corpo, a gente fecha um olhinho, tem umas até que chora, sabe chorar na hora certa. Não vai me dizer que eu estou errado, eu sou mulher velha, mas sou mulher. Não esqueci. E a gente faz. Agora você pensa, esse homem correndo pela vida, sai essa moça e diz: vem, Senhor meu, entra na minha tenda. Era tudo o que ele precisava. Ela sabia que isso não ia dar errado. Ele, na aflição que estava, Baraque atrás dele, a Bíblia diz que Jael foi ao encontro dele. Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Que menina perigosa. Aquele era o grande inimigo que ela tinha. Aquele era o grande inimigo de Israel. Não temas. E ele entrou para a tenda dela e ela pôs sobre ele uma coberta. Deixa eu te cobrir. Para ele se sentir protegido. Brinque com mulher. Nunca brinque com uma mulher. Só quem se mete com mulher é o homem, porque não tem juízo. Vocês estão rindo porque vocês estão me dando razão. É assim, né? Porque vocês estão me dando razão. Olha, aí esse homem agora caiu na armadilha. O general caiu na armadilha da mulher dentro da casa dela. Quantas vezes aquele homem entrou lá e fez o que quis? Hoje ela vai ajustar as contas com ele. Aí ele disse para ela: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Pá. Você sabe uma coisa? Isso é relatado no Cântico de Débora, quando o cântico diz assim no capítulo 5: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas, as beduínas. Água pediu ela, leite. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Qual a diferença? Morei no Iraque 3 anos. Lá, quando o calor está assim, mais ou menos 60 graus, toda loja que você entra, todo lugar que você vai, eles lhe oferecem água. Eles dizem mai. Mai é água em árabe. Então, eles trazem, depende muito da loja, se é mais chique, se é mais simples. Se é mais simples, você encontra lá, tipo um pote assim, com uma concha funda, e a pessoa vai ali, bebe e bota a concha lá. Ninguém morre por causa disso. Ou então eles vêm com uma bandeja e um copo. Eles botam água, você bebe, não joga fora o resto. Eles acrescentam mais água e dão para o outro, mais água e dão para o outro. Ninguém morre por causa disso. Ninguém morre por causa disso. Então, água significa boas-vindas. Lá eles furam para encontrar água, encontram petróleo. Com o preço de 1 litro de água, você paga 5 de gasolina.
para você ver a preciosidade da água. Mais um exemplo, você lembra quando Jesus Cristo entrou na casa daquele Simão, o fariseu, que ele recebeu Jesus, levou para a mesa e tudo mais, veio aquela mulher pecadora lá da rua e ficou beijando e lavando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com o cabelo? Aí Jesus diz para ele: Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deste um beijo, tu não me deste água, tu não me deste as boas-vindas, tu não me fizeste as honras, porque tu não me deste água. Água é sinônimo de boas-vindas. Ele pediu água para Jael, Jael começou a dizer para ele que as coisas não eram bem assim, ele já estava lá dentro da tenda dela, queria ver ele sair. Ela pegou, abriu um outro de leite e disse para ele: toma, leite, eu mato a tua fome, mas boas-vindas não te dou, tu não és bem-vindo. Ela deu o leite. E que é mais interessante aqui, é que a Bíblia diz que ele bebeu o leite e ela foi. Naquela época, as tendas eram assim, eram 3 varas e se cobria com uma lona em cima. Então, se você tira uma vara, acabou a tenda. Você não acha que existiam tantas varas ali por perto? Mas ela não quis. Ela deixou, quando ela começou a ouvir o ronco do general, ela desfez a tenda dela. Ela tirou, a Bíblia diz, então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Muito fácil para o general confiar numa mulher tão frágil, falando fino, sabendo impostar a voz, dando a ele um copo de leite. Vem, meu senhor, bebe o leite e dorme que eu quero te matar. Ela foi, mirou o testão do general, foi com toda a força e o martelo, pá, 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 fincou o general no chão. Ele estribuchou ali, já não tinha mais tenda. Aí ela saiu para o lugar da porta da tenda. E aí ela foi esperar o outro general. E lá vem Baraque correndo. Ela disse: ô general, vem cá ver o homem que você está procurando. Já dei um jeito. Ela, primeira coisa, maligno na minha casa, nunca mais. Eu não vou manter minha casa em pé para acoitar maligno. Olha, primeira coisa que ele pede para ela: vai ficar na porta, no teu lugar de autoridade. E se alguém perguntar se tem alguém aqui, diz não. Fica no lugar de autoridade da tua casa e mente. Diz que está tudo bem aqui. Minha irmã, quantas vezes você tem ficado no lugar de autoridade da sua casa e mentindo a respeito do que se passa lá dentro? O mal está dentro da sua casa e você está acobertando. Você sabe que a revista pornográfica está ali, você sabe que os filmes obscenos estão ali, você sabe que o desrespeito, a impureza, tudo está ali dentro, mas você é coberta, não é da conta de ninguém. Você mente a respeito. Você sabe que seu filho foi para a boate e não levantou para ir para a igreja, você diz: está estudando muito, está trabalhando muito. Mentira, foi para a boate. Quantas vezes? Olha o que o maligno quer. Ele mandou que ela fizesse isso. Ela disse negativo. Se ele mandou, é porque ela estava acostumada a fazer. Ela era mulher de Heber, ela conhecia Císera, ele tinha abertura dentro da casa dela. Chegou a hora que ela disse: aqui não mais,
Agora não. Ela tomou decisão, acabou. Eu não quero mais uma casa para acobertar o mal dentro do meu lar. Minhas irmãs, se nós lembramos, lá em Lucas 15, que eu chamo o capítulo das coisas perdidas e restauradas, você vai ver que Jesus conta 3 parábolas. A primeira, sobre perda e restauração de vida. Ele bota uma ovelha que se perdeu e o pastor, homem, foi buscar. A segunda, quando Jesus Cristo fala de restauração de relacionamento, ele põe um pai com um filho, é o pai do filho pródigo, outro homem. Mas quando ele fala de perda e restauração de valores domésticos, ele põe uma mulher. Porque a mulher é a guardiã dos valores eternos da família na casa. Da porta da rua para casa, para dentro, é a mulher que fica observando os valores. Ele diz que aquela mulher tinha separado 10 dracmas. Dracma é dinheiro, dinheiro é valor. Um dia ela percebeu que faltava um. Não sabemos se era o valor da honra, do respeito, da pureza, da dignidade, não sabemos qual era o valor, mas um faltou. Jesus Cristo diz que a mulher vai, acende uma candeia, porque se os valores estão se perdendo dentro da minha casa, falta luz. E luz é o quê? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Falta a palavra, por isso que eu digo, fale a palavra em voz alta dentro da sua casa. Quando a mulher acendeu a cadeira, viu que tinha lixo, pegou a vassoura e não era para voar. Pegou a vassoura, porque ela viu o lixo que tinha entrado. Quanto lixo tem entrado na sua casa pela mídia? Pelo que seus filhos veem e ouvem pela internet? Quanto lixo tem ido para dentro da cabeça deles? Mas quem é que tem que ver isso? A mulher. Não culpe o marido, não, porque Jesus Cristo não erra. Nunca. Nós precisamos. Ah, mas eu também trabalho. Eu não sei. É seu papel. Você sabe que você pode fazer mais. Porque não tem mulher que exceda aquilo que ela pode fazer. A mulher é transbordante. Ela consegue fazer muito mais do que você pode imaginar. Agora Jael simplesmente acabou com o mal que se escondia dentro da sua casa. Quantas vezes nós confundimos sem saber o que fazer? A possessão demoníaca acontece quando, preste atenção, você nunca viu um rei ser entronizado no colo do outro. É preciso que o rei que está ali seja deposto ou morra. Então, o rei morreu, o trono ficou vazio, outro pode ser entronizado. Ou então faz-se uma revolução e se depõe o rei, como aconteceu na Revolução Bolchevista, na Revolução do Abatas Tamuz, na Revolução Francesa. Nós vemos que aconteceu. Por exemplo, o príncipe Charles, ele está velho, ele tem mais um ano mais velho que eu. Ele é o herdeiro do trono da Inglaterra, mas ele não pode se assentar no trono porque a monarca está viva. Enquanto ela não morrer ou não abdicar em favor do filho, ele não pode se assentar. A mesma coisa com Deus. Como é que ele vai ser entronizado na nossa vida se o nosso ego está sentadão no trono, está entronizado? Por isso Jesus Cristo diz, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tira o seu ego do trono, chama Deus para se assentar. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você falou para Jesus,
você simplesmente chama Deus para se assentar no trono da sua vida. O que é que acontece? Você passa a ser servo. Lembra da palavra de Hebreus 12, versículo 28, diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por quê? Porque agora Deus se assenta no trono da minha vida e eu fico do lado como servo para fazer a vontade dele na minha vida. Já não é mais a minha vontade, mas a vontade dele na minha vida. Eu não gosto, mas Deus gosta, então eu tenho que fazer, porque é ele que reina. Eu quero saber qual é o demônio que vai se assentar no colo de Deus. Nenhum. Porque Deus está no centro. Mas, se Deus não está ali, pode se tornar um ninho de demônios. Aí se chama possessão. Você lembra de Maria Madalena, que tinha 7 demônios? Um para cada dia da semana? 7. Você lembra do gadareno, que tinha quase 2.000? Que casta horrorosa. Então os demônios, eles, pelo que nós aprendemos, eles são divididos em castas. Nós não sabemos todas as castas, porque a Bíblia não fala, e nós não podemos aprender mais do que está na Bíblia. Mas uma coisa é certa, isso se chama possessão. Esses seres malignos, eles possuem a alma da pessoa, e na alma da pessoa está a vontade, estão as lembranças, está a consciência, estão os sentimentos, as emoções, tudo. Eles possuem. A pessoa simplesmente fala, e é demônio que está falando. A pessoa pensa o mal, porque ela está possuída de demônio. Nós precisamos saber que esta possessão pode ser voluntária e pode ser involuntária. Quando que a possessão é voluntária? Quando a pessoa vai, pega seu carrinho, vai lá no centro, faz pacto com o demônio, entrega, paga, sacrifica para o pai de santo e dá oferta lá no chiqueiro e faz o pacto, corta a pele, faz uma opção de coisas lá. Eu não dá para falar tudo agora, mas a pessoa foi lá de vontade, diz: eu quero, como a gente diz, vender a alma para o diabo. Aí a possessão é voluntária. Mas a possessão pode ser involuntária. Como? Eu vou ler um trecho para você, em Marcos, no capítulo 9, vocês conhecem bem isso. Marcos, no capítulo 9, tem um exemplo disso, de possessão involuntária. Se lembra quando Jesus Cristo desceu do Monte da Transfiguração, que quando chegou lá embaixo tinha uma confusão, uma porção de gente, e os discípulos dele lutando, não conseguiram expulsar o demônio, e tinha um pai. Que cena triste, aquele homem chorando, porque o filho dele estava possesso de demônio. Olha o que aconteceu. No versículo 21, vou dizer. Então Jesus lhe disse, eu vou ler desde o versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre,
Trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arquilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Eu queria que vocês prestassem atenção. Jesus Cristo não perguntou ao demônio: desde quando você está aí? Ele não falou com o demônio. Vamos parar com esse negócio de estar batendo papo com um demônio, porque isso é carnalidade só. Preste bem, no versículo 21 está escrito: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Então, esse menino era possesso desde a infância. O que significa? Era uma possessão involuntária. Ele não foi buscar fazer pacto com demônios. Quantas vezes acontece de pessoas terem possessão involuntária porque foram ofertadas no centro de macumba, porque foram entregues, foram feitas alianças, tiraram sangue da criança, tudo isso fizeram. Eu quero dizer para vocês que quando uma pessoa leva seu filho ou seu neto, eu não sei, no centro de macumba para fazer pacto com o demônio, a mãe que levou, ou o pai ou a avó, não levaram a criança porque odeiam a criança. É porque eles acreditam que a criança vai estar protegida. Eles não chamam que aqueles demônios todos são santos. São santos. Então eles oferecem a criança. Mas eles oferecem para que a criança fique protegida, amparada. Como é que eles dizem? Para que tenha o corpo fechado. Então, se alguém aqui sofreu esse tipo de pacto, não fique pensando que alguém fez isso com você para lhe prejudicar. Pelo contrário, a pessoa queria lhe proteger, mas na ignorância fez errado. Então, essa possessão, ela pode ser involuntária e pode ser voluntária. Nós fazemos. Que são demônios? Demônios, nós sabemos que são espíritos do mal. Eles estão divididos em algumas categorias que a gente tem. Deixa eu dizer, eu quando prego batalha espiritual, eu não prego esse negócio de estar batendo nas paredes, expulsando demônio. Tem que estar escrito na Bíblia. Porque se não tiver escrito na Bíblia, não presta. A Bíblia fala, Paulo, quando fala em Efésios 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e as potestades e os dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que são principados? Principados são regiões dominadas por um príncipe das trevas. Nós temos aqui no Ocidente o Principado de Mônaco, cujo príncipe é Grimaldi. Nós temos o Principado de Gales, cujo príncipe é o príncipe Charles, filho da rainha Elizabeth. E nós temos o Principado do Vaticano, capital Vaticano, cujo príncipe é o Papa. Então, o Principado é um estado menor, independente, cujo monarca é um príncipe. Então, a Bíblia nos ensina que existem principados. Eu vou ler para vocês, no livro de Daniel, um exemplo de principado. Até que horas eu posso ficar aqui, hein, pastor? Porque... Hein, pastor? Me dá mais tempo, eu não sei. Aliás, eu não vou nem perguntar. Hein, pastor? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um exemplo do livro de Daniel. Só um minutinho.
Daniel começou a orar. Ele entendeu que o número de... Ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, quando ele entendeu que o número de anos em que o cativeiro deles ia durar era de 70 anos. Então ele foi orar. E ele foi orar e ficou, no capítulo 9 diz: voltei o rosto ao Senhor, no versículo 3, o Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E ele começou a orar. E quando ele começou a orar, Deus mandou a resposta. E quando Deus mandou a resposta, ele fica perplexo. No capítulo 10, você vai ver. A Bíblia diz, no versículo 10, então certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, é o anjo, viu? Homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, olhe isso, minha irmã, você que reclama que Deus não está respondendo a sua oração, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha, nós vamos ver no versículo 20. Ele me disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Vamos ver agora. Daniel botou o joelho no chão, com jejum, começou a orar. A oração atinge o trono de Deus. Deus chama o anjo, nesse caso nós sabemos que é Gabriel, e diz para ele: toma, vai levar a resposta para Daniel. Quando o anjo vem descendo com a resposta para Daniel, o principado da Pérsia se fechou todinho, daqui não passa, guerreia. E o anjo guerreia. 7 dias Deus olhou, Daniel estava orando, e o anjo guerreando, Daniel deixou, e Deus deixou. 14 dias Deus olhou, Daniel orando, o anjo lutando. 21 dias, Daniel orando, o anjo lutando. Deus disse: Miguel, vai lá. Miguel chegou lá, acabou. Gabriel desceu, deu o recado e foi muito claro. Olha, praticamente pedindo desculpa. Desde o primeiro dia, as tuas palavras foram ouvidas. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. E depois ele disse, quando ele acabou de dizer, ele disse: sabes, porque eu vim a ti, não é? Quando eu voltar, eu vou ter que pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Então, dá a entender que sobre cada nação tem um principado do mal. Por isso, Paulo diz que a nossa luta é contra os principados e as potestades. Que são potestades? São exércitos, são poderes super organizados. Você sabe que o crime é organizado, né? Super organizados, principados. Cada principado tem vários exércitos, várias potestades.
Cada potestade tem os seus governadores ou dominadores do mundo tenebroso. Tenebroso é uma palavra que vem de tenebra, do latim, que significa treva, do império das trevas. E cada governador dessas áreas tem os seus soldados menores, que são as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Como estão divididos? Demônios. Tem demônios que estão presos em algemas eternas para o grande dia, e tem aqueles que estão soltos. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Lá em Judas, a gente tem que ver só o que está escrito na Bíblia. Eu tenho horror de gente que faz ficção com a palavra de Deus. Não pode. Porque isso a gente corre um risco muito grande. Olhe bem, no Judas, no capítulo, Judas só tem um capítulo, estou dizendo versículo 6. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Quando o anjo, aqui no caso o demônio, que ele está falando, abandona o seu estado, passa para outro, vai cair em algemas eternas. Vamos ver, a palavra de Deus diz, por boca de 2 testemunhos, todo o conhecimento será estabelecido. Vai na segunda carta de Pedro 2, no versículo 4, você vai encontrar a mesma coisa. 2, no versículo 4 está escrito: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, tem anjos que estão presos em algemas eternas. Vamos dar um exemplo disso. Lá em Marcos 4, como vocês sabem, tem aquele caso do gadareno, não é? Marcos 5. Vocês lembram, eu não posso ler tudo, que quando Jesus Cristo chegou ali, tinha aquele homem possesso de demônios. A Bíblia diz que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. A Bíblia diz que muitas vezes ele foi preso com grilhões e cadeias. As cadeias ele quebrava e os grilhões despedaçava. Quando ele viu Jesus de longe, quando Jesus desembarcou em Gadara, ele de longe correu, nu, todo esfarrapado, a pele toda, ele todo sujo, coitado. Que figura, um homem. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por quê? Por quê? Porque Jesus Cristo tinha dito de longe: espírito imundo, sai deste homem. Aí ele vem para perto de Jesus. A Bíblia diz que ele, quando viu Jesus, correu e o adorou. Olha o que demônios fazem. Quantas vezes você vê a pessoa fazendo palhaçada dentro da igreja e adorando, e você diz: o espírito é espírito, mas não de Deus. Eu já passei por coisa assim, de ter que fazer coisa no meio do culto. Hoje, quando eu vou pregar, minha oração é que não haja manifestação de demônio. Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque somos muitos. Olha o que este homem vai fazer. É sobre o assunto que nós estamos dando, possessão. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse fora do país. Por quê? Vocês lembram do que está escrito em Judas 6? Rogou Jesus
ele não pediu outra coisa, só isso: não nos mande para fora do país. O que está escrito em Judas 6, e há demônios, aqueles que não guardam seu estado original, ele tem guardado em algemas eternas. Se o demônio sai, se Jesus manda para fora dali, eles iam ser presos em algemas eternas. Aí eles deram uma sugestão a Jesus: manda-nos para os porcos. Havia uma grande manada de porcos. Jesus disse: tudo bem, porque Jesus não foi ali para trazer julgamento para demônios, ele foi para libertar aquele homem. Pronto. E a manada se precipitou. Então você vê que demônios, eles são situados específicos de cada lugar. Eles são específicos de cada lugar. É o que nós aprendemos aqui. Agora, também Jesus Cristo nos ensina que quando nós vamos expulsar demônios de uma pessoa, a nossa autoridade é para expulsar demônios no nome de Jesus. Expulsa. E quando você expulsa. Porque tem gente que bota a mão em cima da cabeça do demoniado e diz: por que isso? Você está se fazendo um com aquela entidade. Quando você vai orar pela pessoa, a Bíblia diz: impõe as mãos sobre os enfermos. Você impõe a mão porque você se faz um com aquela pessoa. Mas para expulsar, você expulsa assim: sai. Sai em nome de Jesus. Sai. Sai em nome de Jesus. E não arreda o pé. Porque eles são ousados. Eles são ousados. Então, Jesus Cristo diz: você está numa situação, você sabe que é demônio. Tem crente que tem medo. O que eu vou fazer? Ele deu autoridade. Mas você se certifique se você quer fazer aquilo. Porque às vezes você faz a coisa errada. Como? Você expulsa demônio de uma pessoa. A pessoa fica liberta. A pessoa não pode sair dali sem ter verdadeiramente rendido o seu coração a Jesus Cristo. Porque aquele lugar onde habitavam os demônios na mente dela vai ficar vazio. É preciso que a presença de Deus venha naquele lugar e ocupe. Porque Jesus Cristo diz, lá em Mateus 12, deixa eu botar aqui, Mateus, no capítulo 12, Jesus Cristo nos ensina como fazer as coisas. Mateus 12, no versículo 43, ele diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que ele está dizendo é que nós precisamos ter esse cuidado. Eu não sei se vocês lembram quando houve aquela incursão no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Aquilo apareceu na manchete no mundo todo, foi Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, tudo. E todo mundo viu o Robocop da Globo filmando aqueles homens correndo com fuzis e naquela caminhonete, e os policiais da Polícia Federal com o fuzil lá em cima, e todo mundo perguntou por que eles não mataram. Mas o Robocop só pode chegar a uma determinada distância. Depois, não se sabe o que aconteceu. O fato é que morreram muitos bandidos. Muitos bandidos. Muitos bandidos. Só que, quando eu soube da morte de muitos bandidos,
Eu andei pelas igrejas pedindo, vamos orar pela polícia do Rio de Janeiro. Vamos orar pela polícia do Rio de Janeiro, vamos orar. O pessoal não entende quando a gente fala. Por isso que a Bíblia diz que nenhum profeta é honrado na sua própria casa. Eu falei, vamos orar. Os nossos policiais estão correndo perigo agora. Por quê? Porque mataram os bandidos, mas o espírito que estava neles não foi morto. Esses espíritos voltam com sede de sangue de policial. Eu disse, não vão morrer muitos policiais. Depois de uns 8 a 10 meses, só se ouvia assim, morreram tantos policiais. Matavam 10 policiais por dia. Por quê? Eu tinha avisado, por causa dessa escritura, a Bíblia nos ensina tudo. Quando você expulsar demônio de uma pessoa, nunca se esqueça que você tem que preencher o lugar tem que ser preenchido, senão, coitada daquela pessoa. Isso em se tratando de possessão. Deus não nos deu autoridade, a Bíblia não nos dá autoridade nem para falar, nem para fazer nada com Satanás. A nossa autoridade é para expulsar demônio. Aqui em Judas, acho que eu falei isso ontem, a Bíblia diz assim, contudo o arcanjo Miguel é um arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse, o Senhor te repreenda, nem repreender Satanás, eu não tenho autoridade para isso. Então, quando se fala de batalha espiritual, nós precisamos saber que existe todo um contexto espiritual onde nós estamos. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, do ponto de vista espiritual. Nós já estamos marcados, carimbados, selados com o poder de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida. Mas nós precisamos ter consciência de que na nossa esfera de mundo, nós temos os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existem demônios? Existem sim. E se alguém fizer feitiço para mim, eu estou protegida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Agora, se você não ora, tem alguma coisa assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você é uma pessoa que não ora. Você é uma pessoa que não lê a Bíblia. Sua casa está cheia de mundanismo. Cheia de mundanismo. Só tem coisa do mundo. Você não fala a palavra de Deus. Você não ora com seus filhos em voz alta. Você briga demais. Você fala palavras que não são palavras que constroem. Quando a sua boca foi feita para enaltecer, para glorificar o Filho de Deus. Não é? Para glorificar o Filho de Deus. Eu gosto de entrar na casa do meu filho dizendo, bendita seja esta família pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que afastou desta casa todo o mal, tudo aquilo. E eu vou abençoando. Por que você faz isso? Porque essa é a bênção de Melquisedeque. E eu todos os dias oro pronunciando para a casa do meu filho isso, e para a casa de Maria e Marta lá na favela. Então nós precisamos saber que a nossa boca é para abençoar. Mas quantas vezes nós amaldiçoamos? Esse menino eu não aguento mais, ele não está servindo para nada. Amaldiçoou. Ele não tem jeito. Amaldiçoou. Nós precisamos ter cuidado com o que falamos. A palavra de Deus diz, pelas tuas palavras serás salvo.
Pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Guarda a tua língua dentro da boca, evitarás dano para a tua alma. Porque com o teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se sente para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Nós vemos que quando Jael toma a decisão dela como mulher, ela toma uma decisão para sempre. Casa levantada para coitar o mal, nunca mais. Aquela casa dela não foi levantada, porque a estaca ficou na cabeça. Nós precisamos tomar decisão. Quantas vezes aquele homem tinha entrado ali? Mas naquele dia ela fez. Nós precisamos tomar posição. Nós precisamos saber que a batalha da nossa família é nossa. E nós não vamos vencer. Nós vamos ser derrotados se nós não fizermos uso de toda a armadura que Deus tem para nós. Nós precisamos saber que a palavra, o sangue de Jesus tem poder e são as armas que nós temos. Nós precisamos abrir os nossos olhos e saber que tem um mundo. O mundo é o resultado de todo o pensamento maléfico. Assim como Deus tem o seu reino, Satanás tem o seu reino. A Bíblia diz que tudo que vem do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem de Deus, vem do mundo. É gerado daqui. É gerado de uma cabeça infernal, que é a cabeça de Satanás. Satanás tem planos. Satanás tem planos. Às vezes as pessoas me dizem, mas irmã, por que essa história agora de uma para outra de homossexualismo? O homossexualismo existe desde que existe o pecado, porque o homossexualismo é pecado. É. E quantas vezes as pessoas dizem assim, mas Sodoma, homossexualismo não tem nada a ver com Sodoma. Sodoma não foi destruída pelo homossexualismo. Existia homossexualismo? Existia, está claro ali, muito claro. A gente lê lá em Gênesis que existia o homossexualismo, mas não foi isso que destruiu Sodoma. A Bíblia diz, aqui em Ezequiel, quando Deus fala sobre o que vai acontecer, Ezequiel 16, no versículo 49, Deus diz assim, pois esta foi a iniquidade, o pecado de Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade? Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Está vendo? Está vendo? Quando nós pensamos pecado, pensamos pecado sexual. Não. Você viu o pecado de Adão? Adão não fumou, Adão não bebeu, Adão não adulterou, não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Foi a desobediência. A desobediência. Quis competir com Deus, ser igual a Deus. Como deuses sereis conhecedores do bem ou do mal. Oba, você é igual a Deus. Psh. E aí nós também chegamos. Graças a Deus pelo seu amor por nós. Então nós precisamos saber que o mundo é isso que está aí. A Bíblia diz tudo o que vem do mundo. Este mundo é um mundo caído. Nós sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. Eu sei que o meu tempo está vencido há muito tempo, mas eu preciso dizer para vocês só um exemplo. Você acha que esse negócio de homossexualismo começou agora? Eu vou lhe provar que quando começou, eu era garotinha. Começou a expressar. Eu sou da geração dos Beatles, do Holly Golly, do Calypso, da juventude transviada, e depois dos hippies, tudo isso que não presta.
É de lá que eu venho. Eu não participei disso, porque Deus, na sua infinita misericórdia, me guardou. Mas fiz outras besteiras, porque todo mundo faz, eu também fiz. Bem, quando surgem os Beatles, você notou que eles surgem com tudo, vozes maravilhosas, compondo muito bem, cantando muito bem, mas de uma hora para outra, eles tiveram que deixar o cabelo crescer. Então, começa a vir o homem com o cabelo comprido. Até aquela época, um homem que botasse cabelo comprido era de uma desonra. O homem usava cabelo curto. Mas agora, eles têm que ter o cabelo assim, porque eles não têm muito tempo para sair cortando o cabelo, que é isso. Mas essa foi a desculpa. Bem, agora, então, vira moda, homem de cabelo comprido. As igrejas se levantavam e aqui não entra homem de cabelo comprido, e não entra, e daqui a pouco entrou. Bem, depois, nessa época, surgiu a moda do cabelo à francesinha, nessa mesma época. É o cabelo que os franceses chamavam à la homme. É o cabelo à moda do homem. O homem fica com cabelo comprido e a mulher com cabelo bem curtinho. A mulher com cabelo bem curtinho. Então, agora, olhando de trás, o homem parece mulher e a mulher parece homem. Daqui a pouco, vem outra coisa. A mulher pode usar calça comprida. Foi uma briga. Nas igrejas, ninguém aceitava. Não adiantava. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu ainda tenho dificuldade hoje. Eu tenho 2 saias pregadoras em casa. Quando a igreja diz para mim que é para... Eu não discuto, eu vou, tenho blusa, tenho anágua, tenho combinação, tenho tudo. Se for para ir de saia, eu vou. Porque eu vou agora deixar de pregar por causa de saia, eu vou. Mas não passava. Os pais diziam, não, filha minha usa saia, usa vestido. Foi uma briga, depois foi. Mas no início, as calças eram assim, tipo calça de hipismo, umas calças bem comportadas, com as pinças e tudo mais. E agora, daqui a pouco, vem a moda mais prática, calça jeans. Então, calça jeans para homem e para mulher é muito mais prático. Muito mais prático. Não precisa lavar. Lava a bicha, cheira mal, não tem problema. Lá vai. Daqui a pouco vem o tênis. Tênis. Você já pensou o que é o tênis? Mulher que sempre esteve no saltinho, na sandália, agora vai usar tênis, que nem homem. Vamos andando. Daqui a pouco vem t-shirt. Aí você bota a sua filha de cabelo, pode ser comprido, pode ser curto, porque o homem também pode ser comprido ou curto. De t-shirt, uma calça jeans e um tênis. Se ela usa brinco, o rapaz também usa. Quem é homem, quem é mulher? Eu tenho dificuldade. Tem dia lá no Rio que eu saio assim e digo... Não sei. Então, esse negócio de sexo, tudo igual, isso vem tendo sido preparado do tempo que eu tinha 14 anos. Não é uma coisa que o diabo bota assim, ele vai se fazendo necessário, e você tem que entrar na onda. Você agora está tatuando a sobrancelha. Você está fazendo uma porção de coisas que depois não vão ter jeito. Mas se eu disser, é porque ela é velha. Mas não medem as consequências.
Essa história desse homossexualismo, isso está planejado pelo diabo há muito tempo, e ele começou essa história do tal que eles chamam de amor livre. Estava planejado há muito tempo, mas começou aonde? Naquele filme, Uma História de Amor, onde foi um filme feito para a juventude, 2 atores adorados pela juventude, que fazem o seu amor livre. Que coisa linda aquele casal, que amor lindo fora do casamento. A juventude embarca. O que foi que aconteceu ali? Vou dizer para vocês, se quiser desligar, desliga. Quando Deus criou aliança, Ele criou aliança selada com sangue, porque a aliança que Ele vinha fazer conosco, através do seu Filho, é selada no sangue de Jesus. Tanto que a nova aliança teve dificuldade, quando 700 anos antes de Jesus Cristo, o profeta Isaías diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu havê-los desposados. Porque esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e eu serei seu Deus, será o meu povo. Deus vai citando a aliança. E qual é o sangue, ó Jeremias, que vai selar esta aliança? Não sei. Aliança sem cobertura de sangue é documento inválido. Ninguém acreditou. Quando foi na última ceia, última Páscoa, Jesus Cristo diz para os discípulos: tomai, bebei, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Em outras palavras, sabe a aliança que o profeta Jeremias falou? O sangue que valida aquela aliança está correndo nas minhas veias agora, porque ele sabia que no outro dia ele estaria morto e enterrado. Agora, Deus que fez a mulher, colocou lá dentro do canal vaginal, lá dentro, não é na entrada, lá dentro, um ímen, uma membrana. Você sabe quando você vai inaugurar uma coisa, você bota uma fita, e na hora de inaugurar, a pessoa responsável, ou ela corta, ou ela desmancha. Aquela membrana que está ali, quando ela for rompida, ela vai cobrir o membro do marido com sangue. Ela vai selar a aliança feita. Como é que acontece agora? Ninguém está mais nem aí para a virgindade, mas Deus não está brincando com isso. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eu estou dizendo uma coisa que parece esdrúxula, mas é nova, é que a igreja não está mais ensinando essas coisas. Meus irmãos, perder a virgindade é pecado. É pecado. Mas, irmã, como é que eu faço? Para o cantinho. Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Vai lá no cantinho, conversa com seu Senhor, peça perdão e nenhuma culpa. A Bíblia diz muito mais: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nada de culpa. Fiz antes do casamento, perdi a virgindade, então pequei. Vai lá e confessa, diz: Senhor, eu fiz. Não bota a culpa no homem, não bota a culpa no seu pai nem na sua mãe. Você fez, porque Ele perdoa.
doa. É para isso que ele enviou Jesus. Mas o que eu quero lhe dizer é que isso é um caminho de muita dor nas famílias hoje. É que já desprezaram o princípio da pureza, quando a Bíblia diz: nenhum impuro entrará no reino de Deus. Então, às vezes, a gente está botando culpa na esfera espiritual, quando nós estamos como filhos de Deus fazendo tudo errado. Cuidado, não existe possessão para você que é filho de Deus, mas a opressão arrebenta. Tem pessoas que, oprimidas, elas agem como se fossem possessas. Como que nós vamos tirando a opressão? Pela oração, pela leitura da palavra, principalmente em voz alta. Nós estamos no princípio do ano. Tome esse propósito na sua vida, de ler a palavra em voz alta na sua casa e de orar. Você não gosta de orar? Tem vezes que para orar eu tenho que levantar e andar, porque tudo que eu quero é deitar. Eu oro porque eu preciso. Deus não precisa da minha oração. Eu oro forçado, porque eu preciso. Se você esperar que você goste, que eu tenha prazer na oração, acaba com isso. Vá orar porque você precisa. Só por isso, contra a vontade, sim. Contra a vontade. Você precisa, de preferência em voz alta, para você ouvir sua voz. Amém? Jael tomou uma decisão. Acabou com o mal que entrou na casa dela. Que Deus nos abençoe e você consiga fazer a mesma coisa. Amém? Pastor.